Paz e graça, meus irmãos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje. Hoje, propriamente dito, a gente vai entrar num tema mais específico, né? No culto passado, 15 dias atrás, o Rodrigo falou deu uma introdução geral, assim, sobre o tema da apologética, né? E, para iniciar, a gente escolheu o tema sobre o sentido da vida e se Deus, né, se Deus existe, na verdade o tema é esse, final de contas, que diferença faz se Deus existe? Bem, o tema de hoje diz respeito à questão moral. Na verdade, a questão moral ela antecede os argumentos propriamente ditos para a existência de Deus e nos faz questionar sobre o comportamento que a gente espera das pessoas se a gente soubesse que Deus existe ou não, ou se essa existência acarreta um comportamento esperado nosso. Aí surgem algumas perguntas. O que é moral e ética? Todas as culturas são moralmente aceitáveis? O que é ética na prática? Existe de fato um valor moral objetivo? Bem, na escola a gente aprende sobre moral e ética, né? Normalmente a explicação da escola é bem relativista, assim. Desde Montaigne lá a gente tem uma explicação de moral que é meio relativa, assim. Na época dos descobrimentos, descobriram povos aqui na América que tinham certos comportamentos e eles julgaram na época que esses comportamentos era a moral daquele povo. Então eles consideravam essa moral a ética deles, né? Só que, claro, os povos daqui, na verdade, praticavam canibalismo, né? Então há certas contradições nessa questão de moral e ética, né? O argumento moral para a existência de Deus é um prelúdio dos outros argumentos, como eu falei. É um pré-requisito, pois ele coloca para nós a constatação fundamental de nossa vida. Se Deus existe de fato, no caso, toda a nossa existência depende disso. Se Deus não existe, claro, a gente pode estar aqui louvando a Deus, né, a nossa crença, ou as coisas podem estar lá fora, fazendo sei lá o quê, mas isso não faz diferença. Mas, claro, a questão é que se Deus existe, a gente tem muita coisa para se preocupar, né? Bem, o Ocidente, mais especificamente, tem aceitado muito bem a ideia cristã de sociedade e tal. Inclusive, tem muitos ateus liberais, né, esses conservadores liberais, que, de certa forma, concordam com o cristianismo como sendo a religião dominante. E até concordam, sim, com todos os benefícios que a civilização cristã nos ofereceu, mas continuam sendo ateus, né? A gente tem aí exemplos do Pondé, por exemplo, aqui no Brasil, e o Jordan Peterson, acho, se não me engano, o nome do americano, não sei se é americano ou canadense, enfim, que são conservadores, né? São liberais, são ateus, na verdade eles são ateus, mas eles acham que, legal, a civilização cristã é a que nos dá a liberdade, mas só que eles acham eles consideram isso uma moral, assim, mas não uma coisa ética, né? Sempre lembrando que moral diz respeito a um comportamento específico de um certo povo, né? Ética, na verdade, está um pouco acima, e são aqueles valores que a gente julga como sendo mais adequados, né? Como a gente sabe que o canibalismo não é um comportamento ético, pode ser até um comportamento moral de uma certa tribo, mas a gente não considera como ética, enfim, se alimentar entre outras questões, né? Estupro, enfim, outras questões que a gente considera abomináveis. Mas se Deus existe, a gente tem mais por que acreditar nessa ética do que se ele não existisse. Mateus 5,16 diz assim: assim deixe sua luz brilhar diante dos homens, para que eles possam ver suas boas obras e glorificar seu Pai que está no céu. Bem, todos aqueles cristãos, desde lá dos tempos dos pais da igreja até o nosso tempo aqui, eles têm obedecido uma certa moral, uma moral cristã, aliás. E a gente percebe que todos aqueles que seguem um parâmetro, um comportamento moral cristão, parecem que acabam por elevar todos os ganhos que a gente tem na sociedade, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos que provavelmente algum amigo ateu pode te perguntar, sei lá, o que o cristianismo pode me oferecer para eu, um estudante universitário, um estudante do colégio. Claro, a gente vai estar mais habituado a citar nomes como, por exemplo, Agostinho, né, o Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Wesley, Spurgeon, Chesterton e C.S. Lewis. Bom,
O que eles vão argumentar nesse caso é que, bom, você está licitando pessoas religiosas, eles podem até ser muito inteligentes, né? E de fato são, porque Agostinho foi lido até por Einstein, né? Mas ainda são pessoas ligadas à igreja. Né? Mas eu poderia citar, por exemplo, alguns cientistas que eles eram cristãos, e não só cristãos, eles também fizeram apologia, ou seja, trabalharam com apologética para defender a fé cristã. Como Blaise Pascal, por exemplo, que não era religioso, ele era um ateu, e simplesmente teve uma experiência, e essa experiência foi tão grande que ele não se contentou em ser apenas um cristão formal. Né? Ele fez uma defesa na obra Pensamentos, né, de Pascal, ele fez uma defesa apologética inclusive nessa questão de se Deus existe. Se Deus não existe, tanto o incrédulo quanto o crédulo, eles vão cair na mesma realidade que a gente nem conhece, nada que ele chama. Né? Mas se Deus existe, ou a gente vai usufruir de uma eternidade muito, muito boa para nós, ou vamos cair nas mãos de um Deus irado. Inclusive, por conta disso, ele inventou a probabilidade. A probabilidade é um cálculo matemático que não existia até Pascal trabalhar com essas possibilidades. Ele fez toda a possibilidade, ele calculou toda essa possibilidade do bem supremo ou do mal supremo de se crer em Deus ou não. E, claro, ele chegou à conclusão de que é muito melhor tu acreditar em Deus, né? E isso baseado em probabilidade, que ele criou para isso especificamente, do que não crer em Deus. E outros cientistas também que ou eram cristãos ou acabaram se convertendo e tornaram a sua vida uma vida mais apologética, apesar de eles serem conhecidos por outros estudos, tipo Isaac Newton, né, o pai da física, Leibniz, Euler, Robert Boyle, que é o pai da química moderna. Inclusive, quando ele morreu, ele deixou todos os bens deles para missões cristãs. E um exemplo mais recente, o Francis Collins, né, que ele era um cientista ateu, ele é líder do projeto Genoma, e se converteu lendo C.S. Lewis, e hoje ele é um cara que trabalha como um apologeta cristão, assim, sabe? Mesmo ele sendo um cientista renomado. Enfim, isso parece ser, daqui a pouco o teu colega ateu vai dizer, bom, mas são poucos exemplos, né? Pascal, Newton, beleza, eles foram pessoas boas lá e tem uns exemplos isolados, mas se for pegar só os cientistas que eram cristãos, a lista fica muito maior, né? A gente pode falar de Copérnico, Galileu e Kepler, que eram grandes astrônomos. A gente pode falar de Volta e Ampère. Volta, todo mundo deve saber que volts é uma medida bem conhecida, o Ampère também. Faraday e Maxwell, né, são praticamente os pais do eletromagnetismo. E tem histórias bem interessantes também. Joule, Kelvin, coisas que você deve ter ouvido na escola, né? O Mendel, Dalton, Heisenberg, que é o pai da física quântica, o Gödel, matemático. E muitos deles ganharam prêmios Nobel. Ou seja, a grande maioria dos ganhadores do Nobel são cristãos. E Francis Bacon tem até uma frase, ele é o pai da ciência moderna. Um pouco de filosofia, no caso aqui, o estudo, né, no caso, vai te levar para o ateísmo. Muito estudo de filosofia, no caso, no tempo dele era estudar cada vez mais, vai te levar para a religião. Ou seja, o ateu, na verdade, no geral, ele é um preguiçoso, assim, né, vamos colocar mais diretamente, porque quanto menos tu estuda, mais ateu tu fica. Quanto mais tu estuda, mais tu percebe essas coisas, mais tu percebe Deus na teologia natural, ou seja, na natureza, mais tu começa a acreditar em Deus. E assim, pode ser que o teu amigo ateu ainda continue falando que, mas são cientistas. Não, na verdade, toda a sociedade, tudo que há de bom hoje numa sociedade que tu pode admirar ou se espantar, são de cristãos, sabe? A grande maioria esmagadora. Os escritores, por exemplo, Dante, né, que escreveu a Divina Comédia, o John Milton, o maior poeta inglês, considerado o maior poeta inglês. Jonathan Swift, que escreveu Os Aventuras de Gulliver, o John Bunyan, que a gente conhece bem bastante. O Defoe, que escreveu uma obra lá sobre, não sei o nome exatamente, mas é o Náufrago lá. Jane Austen, que vocês devem conhecer também, que tem tem vários filmes hoje filmados. Né? Charles Dickens, Lewis Carroll, Dostoevsky, Tolstói, Melville, Tolkien, o T.S. Eliot, até o Ariano Suassuna, botei aqui como exemplo, sei lá, alguém pode questionar.
E as personalidades históricas, né? Talvez, ainda não, só me citando exemplos isolados, mas, assim, Carlos Magno, por exemplo, ele era um grande fã da Cidade de Deus, tá? Que é um livro escrito pelo Agostinho. Isso influenciou ele até na questão da própria Europa ali. A Europa, como um estado homogêneo ali, é obra de Carlos Magno. Se não fosse Carlos Magno, por exemplo, a Europa seria uns estados dispersos ali que teriam sido conquistados ou na Península Ibérica ali pelos islâmicos ou em outras regiões por outros povos. Mas a personalidade de Carlos Magno foi essencialmente influenciada pelo cristianismo. Então, se a Europa é hoje algo que a gente considera um estado unificado, é graças a Carlos Magno. Na música, o Tim pode falar muito bem aí para vocês sobre Bach e Beethoven, né, que eram grandes cristãos e são tido como o próprio Bach é considerado como o maior músico da história. Rembrandt, alguns consideram como o maior pintor. O Wilberforce, por exemplo, você tá citando o Wilberforce, a gente está colocando um marco na questão da escravidão, por exemplo. Antes de Wilberforce, todas as cidades eram conhecidas pela escravidão. Então, um cristão foi o que botou um ponto ali na linha do tempo que ele acaba finalizando com essa questão. E isso é graças a um cristão. Coloquei o nome de duas feministas ali para citar, Elizabeth Fry e Florence Nightingale. As primeiras feministas a gente pode colocar aqui como exemplo, tá? A gente não vamos citar as atuais, que seria meio forçação de barra, que na verdade não tem nada a ver. Mas elas são exemplos de pessoas que lutaram por coisas importantes nas suas épocas. Né? O Bonhoeffer, se assim pronuncia, Bonhoeffer, que é o teólogo alemão lá que lutou contra o nazismo, né? O Martin Luther King, como representante dos direitos civis lá nos Estados Unidos. O próprio Billy Graham, a gente pode colocar como uma personalidade histórica que influenciou, enfim, várias... Bom, a lista é imensa, na verdade é gigantesca. Se a gente for entrar nos pormenores, ainda dá muita margem para... Mas o que eu quero dizer com todos esses exemplos aqui, depois, passando para o Augusto, a gente vai entender mais a questão. Essas pessoas foram influenciadas pelo cristianismo, fizeram coisas grandiosas, coisas que influenciaram outros, muitos outros, cristãos ou não. Mas o sentido da vida dessas pessoas, que se a gente estudar a fundo elas, a gente se impressiona muito mais, né? Aqui eu estou dando um exemplo bem especial, é de que se Deus existe, a gente tem que ver essa graça que Deus nos oferece na vida real. E assim, esses exemplos bem simples que eu citei aqui nos dão só uma pequena dimensão do que o cristianismo pode oferecer para nós como sociedade. Ou seja, agora imagine se Deus não existisse. Pensem um pouquinho. Claro, o Augusto vai entrar em detalhes mais aprofundados, mas já fiquem pensando nisso. Se Deus não existe, será que a gente teria uma Europa, por exemplo? Será que a gente teria a ciência, né? Porque o pai da ciência é o Francis Bacon, na impressão, da ciência moderna. Será que a gente teria todas essas leis físicas, químicas, matemáticas? Será que a gente tinha, inclusive, até a mecânica quântica, né? Não sei muito não sei bem para que serve. Ou grandes histórias da literatura, ou, enfim, grandes marcos, né? A abolição da escravatura, música de alta qualidade do Bach, pinturas maravilhosas do Rembrandt. Não sei se teria. Entendeu? Isso a gente tem que pensar e exercitar um pouco a mente. Então, só fiz uma introdução aqui para colocar a bomba na mão do Augusto ali, para ele tentar falar sobre. Enfim, é isso. Se tiverem perguntas, já podem ir formulando aí que a gente vai responder depois. Depois que o Rodrigo chegou, eu posso garantir que a gente vai responder mesmo. Tá. Meus irmãos, lembrando um texto que a gente usou como base na primeira vez, que o Rodrigo comentou, iniciou, 1 Pedro 3,15, que diz assim: Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estáis sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados daquilo que falam mal de vós. Então a gente vai ver aqui, essa noite, mais argumentos para a gente tentar estar sempre munido
de algum tipo de fala, algum tipo de conhecimento, para poder, em algum momento oportuno, que o Espírito Santo possa nos lembrar e a gente poder ter esse amor, essa mansidão, essa calma de tentar conseguir responder e tocar o coração dessas pessoas que desconhecem a Deus, que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo. Esse é o nosso papel. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar iniciar e conduzir nessa noite. Talvez ninguém que conheça a fundo as implicações do ateísmo ousaria dizer que tanto faz se Deus existe ou não. E os argumentos são diversos dos ateístas, mas são sempre em cima daquilo que se pode ver e provar. A grande pergunta é, então, se Deus existe, se Deus não existe, se a gente levar em consideração isso, quais são as implicações disso? Porque a gente está tão acostumado a dizer que Deus é Pai, graças a Deus, da boca para fora, e a gente nem para pensar mesmo, tentar exercitar. Mas que Deus que a gente está falando? E muitas vezes quando a gente fala de Deus para as pessoas acreditam num ser superior, que está em algum lugar, tal, né? Mas não sabem nem dizer exatamente do que é esse Deus, quem é esse Deus que estão argumentando ali. Então a gente vai tentar exercitar baseado em três pilares, vamos colocar assim, que é sentido, valor e propósito. Esse é um post que eu fiz um tempo atrás na Pictobíblia, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente precisa entender que tem que haver sentido, tem que haver valor e tem que ter propósito na vida. Esses três conceitos de sentido, valor e propósito, embora sejam intimamente relacionados, são distintos. Sentido tem a ver com significado, com o porquê de que algo importa. Valor tem a ver com o bem ou o mal, certo ou errado. E propósito tem a ver com a finalidade, com a razão de algo existir. Portanto, se Deus não existir, a vida se torna sem sentido, sem valor e sem propósito. E são meras ilusões humanas. O tema é um pouco complexo. Esse esqueminha aqui espero que possa ajudar quando vocês acessem lá a Pictobíblia lá e salvem lá esse post. Então, inicialmente, a gente vai falar sem um sentido último. Qual o problema da vida não ter um sentido útil? Então, se toda pessoa deixa de existir quando morre, então, em último sentido, qual é a moral de se viver? Deixa eu pensar. Eu mesmo quando estava lendo assim, cara, que perguntas difíceis, né? Parece que a gente vai deixar um pouco a Bíblia de lado, mas não é isso, mas a gente vai tentar filosofar mais aqui. Então, até eu convidar vocês a apertarem o cinto aí, porque a viagem é longa, essa viagem é uma viagem. Mas se a gente conseguir prestar atenção dos irmãos, talvez a gente consiga chegar em bons insights. E aqui, essa foto para dizer o seguinte, que os ateus, eles não veem a vida como algo maçante, sem sentido. Eles possuem valores pessoais, eles não levam uma vida imoral, e eles têm objetivos e propósitos em suas vidas. Isso pode incomodar um pouco a gente, nós como cristãos, né? Porque a gente precisa justificar, às vezes, a necessidade de Jesus Cristo na vida das pessoas. E talvez a gente seja até um pouco romântico no falar, porque a gente espera que alguém seja um bêbado, um drogado, que bata na mulher, que está passando por muitas necessidades, está passando fome. A gente, esse cara precisa de Jesus. Eu consigo ver que ele tem um problema. Nossa, esse cara precisa de Jesus. Jesus pode mudar a história dele. Isso está muito mais claro para nós. Mas o problema, irmãos, é que hoje em dia, e com o passar dos anos, depois da Revolução Industrial, a gente passou a ter acesso a mais informação, poder ter acesso a coisas. Hoje a gente tem acesso à tecnologia, à medicina, a informação está disseminada. De fato que essas pessoas, como eu relatei, existem. Mas muitos ateus, hoje, eles têm estabilidade financeira, eles viajam melhor que nós cristãos, comem melhor que nós cristãos, têm posses melhores que as nossas. E nesse contexto, como a gente falaria desse Jesus? Como é que a gente consegue ter um diálogo com essas pessoas? Será que esse Jesus Jesus não é necessário para esse tipo de pessoa, que vive uma vida, de repente, abastada de recursos? E mais adiante a gente vai ver como é difícil uma pessoa que é ateia ser feliz. No final, também a gente vai ter um exercício ali para fazer, eu conto com vocês, né? Diante de tudo que a gente vai estar vendo aqui, exercitando, pensando sobre.
Então, essa é uma grande dificuldade, de fato. Assim, a gente pode se deparar com pessoas que não estão passando por necessidades, mas, cara, estou muito bem. Para mim, está ótimo, os negócios estão indo bem. Não preciso desse Jesus, eu não preciso dessa nova história. Não preciso me arrepender do quê? Eu coloquei essa imagem no ponto aqui. Dado o ateísmo, todas as crenças não passam de ilusões subjetivas. São meras aparências de sentido, valor e propósito. Muito embora, objetivamente falando, nada disso realmente exista. Se Deus não existir, nossas vidas são, em última análise, destituídas de sentido, valor e propósito. Não importa quão desesperadamente nossos argumentos e ilusões a gente se agarre neles. O leito do hospital e a face da morte talvez seja o lugar em que a gente vai menos precisar fazer apologia. Eu lembro de um irmão lá no educandário que ele visitava os enfermos nos hospitais e ele falava, olha, conheci pessoas assim que a vida inteira viravam a cara para a igreja e para Jesus Cristo. Mas quando tu está realmente à face da morte, a um passo da morte, tu se desarma completamente, se quebra completamente. E é o nosso último grande desafio, né? E aí, no leito de hospital, todas as nossas seguranças financeiras, intelectuais, elas são abaladas, são postas à prova. Talvez aqui seja o momento em que a gente não vai precisar fazer apologética, né? E nem essa pessoa, de repente, em última hipótese, nem vai querer afrontar a Deus. E também, que nem diz, né? Um avião, quando der uma pane no avião, não tem ateu também, né? Então, também pode-se dizer que para um ateu, é difícil ele acreditar em nada. A gente pode perguntar, então o que é o nada? Explica o nada para nós. Isso já disser alguma coisa sobre o nada, tu já vai dizendo que o nada já é alguma coisa, tu precisa definir ele. É difícil de tu viver simplesmente ao léu. O Lenny Craig tem essa frase que diz, sem esperança da imortalidade, a vida humana caminha apenas para a cova. É interessante a gente pensar que, segundo o último IBGE, em média o brasileiro vivia 72 anos. E 23 anos, 9 meses e 7 dias é o que a gente dorme na vida. Isso significa que a gente vive 49 anos. Bem provável aí, não fiz os cálculos para o nosso trabalho e todos os outros momentos da nossa vida, né? Então, quando alguém diz que eu sou feliz, não preciso de Deus, a gente para e pensa assim, poxa vida, mas será que tu é feliz a vida inteira? A gente sabe que as coisas não são assim. Para o cristão existe o contentamento daquilo que nos foi revelado, do próprio Espírito Santo que existe em nós. E a gente encara e enxerga o mundo de uma outra forma. Mas para esse que não conhece a Cristo, então sem a perspectiva da imortalidade, nossa felicidade está restrita apenas a um curto espaço de tempo nessa vida. Nós podemos caminhar, então, com frenesi de querer buscar por felicidade e fabricar felicidade o tempo inteiro. Porque quando a gente coloca tudo na perspectiva da imortalidade, a gente vê quanto a vida é pequena, é curta, é pouca, passa rápido. Seguindo adiante, no livro que a gente está pegando como base, que é o Em Guarda, certa altura ele traz essa história com ele, onde ele diz assim, que o terror do homem moderno, esse é o terror do homem moderno, por ele acabar em nada, nada ele é. E nessa história aqui ele conta que um astronauta foi jogado no espaço. E estava lá sozinho, jogado no espaço, e ele tinha duas poções na mão, 2 frascos na mão. Num ele podia tomar e ser imortal. E no outro ele podia tomar e morrer, era veneno. E ele não pensou 2 vezes, cara, eu estou jogado nesse universo, nesse vasto universo. Vou me matar. Ele toma. E ele não morre, daí lá pelas tantas ele percebe que tomou errado. Tomou a poção da eternidade, da imortalidade. Então ele entra em desespero. O que a gente pode concluir disso, que o autor nos conclui disso, é que não basta a imortalidade, não basta a eternidade. Se Deus não existir, a própria vida torna-se sem sentido. O homem e o universo ficam sem um sentido útil. Se os irmãos tiverem algum ponto, podem levantar a mão, enfim, falar. O universo
não passa a ter sentido simplesmente porque eu atribuo sentido a ele. É fácil a gente perceber isso quando imaginemos, por exemplo, o Rafa vai lá e me diz que o universo tem um sentido. E eu vou lá e digo, não, mas o sentido do universo não é esse, cara, o sentido do universo é esse. A gente vê que claramente a gente tem uma contradição e, na verdade, quem é que está com a razão? Quem está certo disso? Então, o universo sem Deus continua objetivamente sem sentido. Não importa como nós o consideremos. Quem poderia dizer, vamos fingir que o universo tem um sentido? Isso não basta, porque isso é enganar a si mesmo. Então a questão é essa. Se Deus não existe, então a vida é objetivamente sem sentido, mas o ser humano não consegue viver de forma consistente com isso, com essa visão de ser feliz ao mesmo tempo, sabendo que a vida não tem um sentido útil. Logo, para ser feliz, ele finge que a vida tem sentido. Isso é tão profundo demais, assim, porque isso de fingir que a vida tem sentido, talvez a gente possa interpretar assim, como a pessoa ainda não parou para refletir sobre a vida. Talvez aquele que é ateu, a gente vai ver mais adiante também por que ele se comporta dessa forma, por que ele pensa dessa forma, porque ele consegue encarar a vida e não entrar em desespero. E consegue levar a vida como nós levamos, e ter coisas, e fazer pintura, enfim. Mas o ponto é que talvez ele só não tenha parado para ter esse insight. E aí talvez a gente possa ter uma brecha em algum momento de conseguir dar esse insight para essa pessoa e fazer, de repente, esses questionamentos, fazer essas perguntas. Então, falando de sentido, agora vamos falar de valor último, o valor último da vida. Se a vida termina no túmulo, então não faz diferença se você vive como o Stalin, se você quer viver como o Hitler, ou como uma Madre Teresa de Calcutá. Então aqui a gente pode dizer o seguinte, talvez, eu tenho até um exemplo depois ali, talvez a gente diga assim, cara, não, a gente vive uma convenção social. A gente estabeleceu que melhor a gente viver assim, porque senão o mundo vai virar um caos. E aí a gente poderia imaginar, então a gente fez um acordo de viver com regras, e a gente aí dá tapinha nas costas um dos outros e tenta levar a vida como ela é para ninguém se matar. E em últimos casos a gente usa os advogados e a lei para tentar resolver qualquer impasse, né? Mas isso é claramente nem sempre é verdade, porque todos sabemos de situações em que o interesse próprio pode se chocar com os interesses próprios do outro. Então, ainda assim, a gente vê que tem esse choque de moralidade, a gente ainda assim precisa de uma base, de uma verdade, para poder, a partir dela, discutir e saber aquilo que está certo ou errado na vida. Não é simplesmente um acordo social, um jeito de se viver que a gente descobriu que era bom com o passar dos anos. Né? Então, em um mundo sem Deus, quem pode dizer quais os valores estão certos e quais estão errados? Nesse mundo, não pode existir certo ou errado, mas somente juízos pessoais e relativos subjetivos. Pense no que isso significa. Significa que é impossível condenar a guerra, a opressão, os crimes ou até mesmo o mal. A humanidade pode insistir que o mundo está em nossas mãos, mas se não considerar Deus e insistirmos em vivermos como religiosos morais, então, como disse o Dostoiévski, se a imortalidade não existe, então tudo é permitido. Eu pedi para o Paulo falar de Dostoiévski e falar o contexto dessa frase. Questão? Alguém já ouviu falar de Dostoiévski? Cara, eu já falei para todo mundo praticamente aqui. O próprio Craig ele fala sobre, ele cita o Dostoiévski ali na questão moral, da questão se Deus não existe, tudo é permitido, ele fala isso. Ele até cita como um exemplo muito melhor, que te passa muito mais informação do que o C.S. Lewis até. As outras pessoas dão muito crédito para o que o Lewis fala, mas o Dostoiévski parece que vai mais no fundo da alma, sabe? E essa frase do se Deus não existe, tudo é permitido, ele não fala especificamente no livro dele, não está escrito assim, se Deus não existe, tudo é permitido, mas é uma ideia que é tirada, uma conclusão de um ateu, que é um dos irmãos Karamazov, do livro Os Irmãos Karamazov,
que é o Ivan. E ele prega essa ideia: se Deus não existe, tudo é permitido. Eu não tenho um dever moral, um dever que me obrigue a ser bom ou a ser mal, enfim, ele relativiza essa ideia. Né? Mas o que Dostoiévski cria ali, talvez o ateu mais inteligente dentre todos os ateus que você vai ver em qualquer lugar. Todos os ateus são muito menos honestos e inteligentes do que aquele Ivan ali. E aí tu acaba até pensando, será que Dostoiévski é um ateu? Porque o cara é muito inteligente. Mas no decorrer da história, né, ele coloca a teoria dele até numa história dentro dos irmãos Karamazov, que é o grande inquisidor. Que ele critica a igreja institucional ali, mas mais adiante, a ideia dele acaba se voltando contra ele. Né? Um dos irmãos dele, que é o irmão bastardo, que é o Smerdyakov, que é um irmão bastardo dele ali, enfim, alguém que não é muito presente na família, mas acaba comprando essa ideia do niilismo, né, que seria mais ou menos a crença de que se Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quiser e não vou ter nenhuma culpa, não vou sentir nenhuma culpa. Ele simplesmente vê uma situação ali onde o irmão mais velho e o pai estão numa briga por conta de uma mulher, enfim. E ele vai lá, sabendo disso, ele vai e mata o pai dele, né, o bastardo. E ele comunica isso para o irmão ateu: olha, na verdade não foi, estão acusando o irmão mais velho por conta dessa disputa que eles tinham, mas na verdade fui eu fui lá. E baseado nessa tua ideia de que Deus não existe, enfim, eu não tenho uma preocupação com o que me preocupar. E aí o Ivan começa: cara, o que tu fez? Tu matou o nosso pai. E aí ele começa a se culpar, começa a ficar louco. E aí tem um julgamento próximo lá, ele não sabe o que fazer, ele tem que contar para alguém, mas aí esse Smerdyakov acaba se matando, porque ele é um niilista, então ele mata o pai e ainda se mata, e ainda deixou o irmão mais velho numa enrascada. E esse Ivan começa a entrar em parafuso, começa a ficar louco, e um dia antes do julgamento ele conversa com o diabo na casa dele. O diabo, enfim, ele está tendo alucinações ali, e o diabo começa a zoar de toda a ideia dele de ateísmo ali, e ele entra em parafuso e fica louco, sabe? Então, na verdade, Dostoiévski está provando que esse é o fim dessa ideia de que se Deus não existe, tudo é permitido, mas a gente não consegue conviver com essa ideia há muito tempo. E, assim, eu considero o Dostoiévski como profeta, porque eu não sei se você já ouviu falar do Nietzsche, o filósofo Nietzsche, que criou aquela frase: Deus não está morto, né? Desculpa, Deus está morto, não o filme Deus não está morto. Aconteceu exatamente a mesma coisa com Nietzsche. O Nietzsche, ele era um niilista, ele até leu Dostoiévski, leu essa tese dele ali, e quis botar ele divulgou essa questão do niilismo. Enfim, vou viver a minha vida como bem querer e tal, não vou ter nenhuma culpa, a minha consciência não vai pesar. E Nietzsche se envolveu com muitas mulheres, sei lá, cometeu muitas atrocidades aí, acabou pegando sífilis, né? Ele começou a ficar louco. No fim da vida ele andava de sanatório em sanatório. Ele teve que ser cuidado pela irmã e morreu de forma totalmente deprimente, assim, sabe? Então, o Nietzsche talvez seja o maior exemplo de prova do que tu faz quando tu diz para ti: não, Deus não existe. Ou seja, não tem uma obrigação moral para viver. É assim, por isso que eu considero, parece que Dostoiévski foi um profeta, porque antes de Nietzsche fazer toda essa prática, ele já tinha colocado isso com o Ivan. Entendeu? Mesmo assim, o Nietzsche lá, se achando superior, ele se achando super-homem, né, como ele mesmo disse, colocou tudo isso em prática e acabou tendo um final de vida totalmente que ninguém em sã consciência iria querer. Né? Fim totalmente desprezível. É mais ou menos essa ideia de se Deus não existe, mas claro, tem vários pormenores, enfim, é bem complexo, mas basicamente seria isso. Eu não sei se está indo rápido demais, eu falo isso por mim mesmo, assim, porque quando estava lendo, assim, eu tive que voltar algumas vezes para tentar entender. Então, enfim, a gente está aqui entre irmãos, se os irmãos, em algum momento, tipo, fala de novo, volta a frase, deixa eu pensar no que tu falou, então a gente pode fazer, não tem... Porque eu senti pelo menos dificuldade, né? O Lenny Craig fala de uma série que ele viu da BBC chamada The Gathering, onde tinha uma enfermeira, foi enfermeira na Alemanha nazista, e ela conta como ela chegou a ser ginecologista lá em Auschwitz.
E ela observou que naquela época tinha algumas mulheres grávidas que eram separadas e postas separadas de todo mundo, assim. E com o tempo ela começou a ver que começavam a sumir as mulheres, diminuir aquele número de mulheres ali. E daí ela foi tentar saber do que se tratava, por que aquilo estava acontecendo. Aí ela descobriu que um médico chamado Joseph Mengele estava fazendo vivisecação, que é exames nela com elas vivas, né, abrindo, né, enfim, elas. E outra contou também a respeito de uma experiência que o Mengele fez em Auschwitz, onde ele suturou os seios de uma mãe, porque ele queria ver até que ponto que o bebê poderia sobreviver sem alimentação. Essa mãe, ela pegava e molhava o pão no café e tentava alimentar a criança, assim, para ela poder comer, né? Mas não adiantou muito. A enfermeira conta, assim, que ela conseguiu tirar essa mulher de lá, mas ela não poderia levar o bebê. E ela deu uma injeção, não sei o que era, morfina, enfim, para essa criança poder morrer logo, né? Ela disse, foi para descer daqui, mas eu não posso levar teu filho. E daí o bebê se perdeu por lá, e ela conta que o Mengele ficava procurando no meio dos mortos lá, aquele bebê, porque ele queria fazer uma última autópsia, ali, uma última análise naquela cobaia que ele estava experimentando ali, né? E tem um judeu que fala, né, que Auschwitz talvez tenha sido os 10 mandamentos todos ao contrário. E é só um exemplo, assim, eu até pensei em não trazer o exemplo, mas eu acho que tem que trazer para trazer o peso que é de não haver valor à vida, como a gente pode ver lá. Talvez até agora a conclusão que a gente pode chegar é que ninguém encontrará provavelmente um ateu que viva consistentemente segundo o seu próprio sistema de crenças. Pois um universo sem responsabilidade moral e destituído de valor é inimaginavelmente terrível. A última parte, então, a gente vai falar de propósito, a vida sem propósito e os problemas disso. Então, se a morte nos espera de braços abertos no fim da estrada, qual então é o propósito que a gente tem de viver, né? Se o seu destino for acabar numa cova fria dos intervalos do espaço sideral, a resposta deve ser uma só. Sim, o universo é algo inútil. E aqui, que bom que a gente está na série, né? Mas a gente pode bem lembrar Eclesiastes e o que a gente viu há 2 semanas atrás, o que o pregador nos fala, né? Sobre a futilidade dos prazeres, da riqueza, da instrução, da fama política, da honra e de uma vida que está fadada a morrer. O desespero da vida do ser humano sem Deus é esse. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Essa é a dura realidade de uma vida sem Deus. E o ser humano olha para o universo e faz suas inúmeras descobertas. A gente vê como a ciência tem evoluído, a gente tem descobrido muito mais planetas, enfim, agora querem ir a Marte, como já foi a Lua. E parece que a ciência vive nesse anseio da próxima descoberta, ou até mesmo no aceleramento de partículas lá, a encontrar a partícula de Deus e poder desvendar Deus para a humanidade. Então, parece que dentro da visão ateísta, ela está mais preocupada com a jornada, com o caminho, muito mais do que com o destino final, que é Deus. Então, existem várias pequenas descobertas sendo feitas. Até por isso, dá para a gente entender porque que faz mais sentido a gente ser cristão cientista do que um ateu cientista. Porque o esforço da ciência seria diferente de passar pela vida sem fazer nada, se ele não consegue descobrir a razão última do universo, descobrir o sentido do universo, o sentido da vida, o propósito, o valor da vida. Ela não consegue responder isso. Então talvez isso se iguale com aquele que pode nascer em Cuba e viver a vida inteira com os braços cruzados lá, vivendo do governo. É só uma reflexão.
Uma vez que não há um propósito objetivo para a vida humana, nada do que façamos tem qualquer significado objetivo, por mais que isso nos pareça importante. Então, a vida seria basicamente como uma dança das cadeiras dentro do convés do Titanic. Não vai adiantar nada, o negócio vai afundar, nós vamos todos morrer. Espero que então vocês comecem a entender a gravidade das alternativas que nós temos diante de nós, diante do ateísmo. Pois se Deus existe, então há esperança para o ser humano. Mas se Deus não existe, então tudo o que nos resta é o desespero. Aí eu quero lembrar os irmãos daquilo que a gente tinha falado anteriormente. Talvez aquele que descrê em Deus, ele não tenha parado para pensar nas implicações dele dizer que realmente Deus não existe. Aqui vou falar um pouco sobre a impossibilidade da prática do ateísmo. Se você viver consistentemente dentro da estrutura ateísta, não será feliz. Se for feliz, é porque não consegue viver de forma consistente segundo a visão ateísta. Você ignora. Chega um ponto que você para de ter essas reflexões. E aqui falar sobre Francis Schaeffer, que ele usou um termo que fala sobre o salto de fé, que diz o seguinte: segundo ele, o homem moderno vive em um universo de 2 andares. No andar de baixo está o mundo finito sem Deus, onde a vida é absurda, como vimos anteriormente. No andar de cima do universo existe sentido, valor e propósito. O homem moderno vive no andar de baixo, pois acredita que Deus não existe. Mas não pode ser feliz em um mundo como esse. Portanto, ele está sempre dando saltos de fé para chegar no andar de cima, em busca de sentido, de valor e de propósito. Ainda que não tenha direito a nada disso, uma vez que ele não acredita em Deus. É aquela coisa, tu pode perguntar para o ateu, e ele vai dizer, cara, para mim, minha família é tudo. Para mim, cara, meu trabalho é tudo, cara. Ele define quem eu sou. Para mim, meu trabalho, eu amo meu trabalho. Eu não sei se eu fosse demitido, eu não sei o que eu ia fazer na minha vida, me desesperar. Não, meu filho é um rei, é o reizinho aqui em casa. Se eu perder meu filho, acabou minha vida. Minha esposa, tudo para mim. Se agarram em coisas que têm sentido, que têm valor e que lhe dão um propósito. Mas não pensam nas implicações se não houvesse isso. Né? Outro tema para a gente já encerrar daí, ele fala sobre um Dr. L.D. Rui, melhor dizer em português, que num discurso em 1991, na Academia Americana para Avanço da Ciência e Tecnologia, disse o seguinte: que o homem moderno precisa enganar-se por meio de alguma nobre mentira. Ele dizia assim, que o homem moderno busca pela autorrealização e coerência social, mas que essa coerência social e essa autorrealização, elas ruíram com o passar dos anos, porque tudo se tornou relativo. Então, se tudo é relativo, o jeito que o Miltinho vive é relativo. Está certo ou está errado, não sei, isso é uma coisa de fórum íntimo. E a forma como eu vivo, como eu me realizo como pessoa e como eu vivo socialmente, importa a mim, não importa a ninguém. E daí ele cita essas 2 opções. A opção do hospício, que ele titulou dessa forma, diz: apenas buscamos a autorrealização a despeito da coerência social. É aquela coisa, eu vou buscar meus objetivos nessa vida, independente do que tu pensa ou deixa de pensar disso. Eu não ligo para o que o mundo pensa. Se eu tiver que matar uma pessoa para pegar o cargo dela, eu vou fazer isso. Se eu tiver que fazer trapaças, eu vou fazer isso. Não importa. O que importa é que eu alcance o meu objetivo. A outra opção é que o Estado impõe uma coerência social à custa da realização pessoal. Então eu abro mão dos meus direitos, mas eu aceito essa divindade que é o Estado maior. Ele que vai me dar comida, ele vai me dar segurança, ele vai me dar saúde, pelo bem de todos nós. Né? Tratando Deus como o Estado como Deus. E a gente pode ver muito isso, claro, os irmãos já devem ter pensado na hora, né? Lembrando dos regimes totalitários, que basicamente acontece isso, não é à toa por isso dessa ilustração estar ali. Então, nesse último slide aqui, para a gente poder fazer a dinâmica e depois a gente bater papo, quero dizer que o cristianismo da Bíblia desafia a cosmovisão do homem moderno. E aqui tem um ponto
que é muito importante, porque para nós, por mais que para nós Deus é uma coisa óbvia, a gente vai vir no culto adorar a Deus, louvar a Deus, para nós está no sangue esse tipo de coisa. E porque um dia a gente entendeu que é verdade, então isso faz muita diferença na nossa vida. Agora é um desafio para o homem moderno, porque se isso daqui for verdade, isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Isso mexe com todos os valores da pessoa, isso mexe com toda a crença que ela tem, com toda a visão de mundo que ela tem. Então, por isso, o evangelho é um desafio para o mundo hoje. Segundo, o cristianismo da Bíblia, Deus existe e a vida não termina no túmulo. E esse é uma outra verdade que as pessoas talvez não parem para refletir tanto, peguem, de repente, migalhas de informação, criam aquela teologia que é uma coxa de retalho, né, com um monte de coisa, que o cara mais ou menos acha que faz sentido e tenta viver a vida de qualquer jeito. Né? É que eu não estou nem falando de um ateu assim, mas de alguém que é meio pré-cristão, se é que exista isso. Né? O cristianismo da Bíblia afirma, sim, as duas condições suficientes para se ter uma vida plena e de sentido, valor e propósito, Deus e a imortalidade. Então, por isso que a nossa vida, eu estou falando para chover no molhado, porque vocês sabem disso, ela faz sentido, tem valor e tem propósito, porque existe Deus, o nosso Senhor, e Ele nos oferece a imortalidade através de seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz. O cristianismo da Bíblia fornece, portanto, uma estrutura dentro da qual podemos viver de forma consistente e sermos felizes. Que é um pouco do que também foi dito, acho que no domingo passado retrasado, sobre o contentamento, né? Acharmos contentamento em Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o qual, se a gente descumpre o primeiro mandamento, a gente fala em todos os outros. Eu vou querer roubar porque eu não estou contente, por isso que eu cobiço. Enfim, só um exemplo, vou matar porque eu estou descontente, por isso eu vou lá e mato. Então, o primeiro mandamento, que é aquele que nem Jesus alterou, né, ou sintetizou, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, por que não olhar para as verdades do cristianismo da Bíblia? Essa é a nossa grande oferta para um mundo sem Deus. Esse é o post que eu tinha feito. Ele diz assim, ó, quem é você suspenso na imensidão escura do universo? E um textinho a respeito do que a gente comentou aqui hoje. Né? Então tem ali um ateu agarrado no nada ali, nas crenças dele, agarrado no nada, e um cristão agarrado em suas crenças que estão firmadas em Deus, a qual Deus sustenta. Então, isso foi uma isca e um chamariz para a gente poder chamar os ateus para lá, para poder conversar, e a gente ter aqui perguntas que são reais, cases reais para a gente poder conversar agora, assim, e eu quero convidar os irmãos a me ajudarem. Claro, eu já dei algumas respostas lá, né, mas convidar os irmãos, assim, a pensarem sobre essas perguntas, sobre esses comentários que esses ateus foram lá no post fazer. E o primeiro diz assim, ó, quanto à falta de respeito com o ateísmo, qual a necessidade disso? Nós, ateus, não precisamos crer, vivemos, sentimos, somos felizes da mesma forma. Faltou respeito. O que a gente poderia responder a essa pessoa aqui? Quem se arrisca aí, quem gostaria de contribuir? Diante do que a gente viu aqui, a gente começou a conversar.